Porque como você comunica se você não está aí? Eu não tô aqui. Imagina que eu estou preocupada que a minha filha bebezinha ficou, não sei com quem ela ficou, eu tô aqui fazendo a live. De repente eu posso ficar parcialmente aqui. Tô aqui, mas tô preocupada com o horário. Tô aqui, mas meu Deus do céu, será que minha filha... Eu tô com a atenção em outro lugar. Então a comunicação não flui tão bem quando você não está aí. Seja para você passar uma comunicação, passar uma ideia, ou para você receber uma ideia. Certo? Tem sentido o que eu estou falando? Analisa aí. Essas informações onde tem? Tem vários materiais. Esse daqui, por exemplo, Dianética 55. Por quê? 55 porque ele foi feito em 1955. Ele é um manual completo da comunicação. Esse livro é um manual completo da comunicação. E é o assunto Dianética, Dianética 55, certo? Então, ele mostra muito isso sobre a mente aprisionada e sobre a fórmula da comunicação, entre outras coisas. Sobre liberdades, como você usar mais sua liberdade, mas enfim. O que eu quero te falar? Como a sua comunicação depende do seu estado mental, qual é o nível de comunicação que você vai ter se a sua mente está perturbada? Eu sou Luciana Santos, faço parte da equipe da Dianética desde 2003, especificamente abril de 2003. Então, foram longos anos, não só aprendendo, como comprovando por mim mesma a funcionalidade dessas ferramentas. E é com muito prazer, me sinto honrada de estar aqui. Compartilhando com você as informações da senhora Lee Ron Hubbard, que está a nossa amiga, a dona de tudo isso daqui na Unidade Pontapé. Eu sou a Diva Rosine e estou aqui desde 2006, janeiro de 2006. Quando eu descobri Dianética, eu pensei, eu preciso de ajuda, mas o mundo também. Como que eu posso ajudar? Foi dessa forma que eu resolvi ajudar. Trabalhar com umas ferramentas que o Lee Ron Hubbard deixou para gente que tem, por exemplo, para todas as áreas da vida. Não existe uma área da vida que aqui você não encontra a solução. Sim. O que é legal, né, aqui, que quando você tem um resultado, e isso já deve ter acontecido com você, sabe quando você acha uma coisa bem legal e boa? Primeira coisa que você pensa, nossa, fulano devia conhecer isso, queria que outras pessoas conhecessem. Realmente essa é a sensação, né? Eu vim para me ajudar. Na época eu passei por uma depressão pós-parto, algumas pessoas já conhecem a história, e aí resolvi, enfim. E aí, Dianética superou as minhas expectativas. E hoje, especificamente hoje, o assunto vai ser por quê uma mente fica aprisionada. Você já passou pela experiência de ficar com a sua atenção presa numa situação? Qualquer situação. Por exemplo, tem gente que está em busca de um emprego. Aí a pessoa deixa o currículo num lugar e falam assim, eu vou te ligar. E a pessoa fica com atenção, sabe? Com aquela expectativa, chegou uma mensagem, o telefone toca, o e-mail, e tem gente que fica tão ansiosa que acaba toda hora olhando o celular. Porque a mente está presa ali. Então, isso pode até conectar em uma ansiedade na pessoa, porque a mente está tão presa, né? Isso também acontece em alguns relacionamentos. Quando o marido, a esposa, ou o namorado, ou o paquera não responde, então a pessoa fica com aquela tensão presa ali, que também pode gerar uma ansiedade. Então, você pode perceber que não existe um benefício em ter a mente aprisionada. Se você é uma pessoa livre, você pode controlar a sua mente. Você pode pôr a atenção em algo e tirar a atenção de algo conforme a sua vontade. Se você não é uma pessoa livre, então o oposto disso é a prisão, né? Então você está com a mente presa. Como eu mencionei semana passada, tem gente que está fazendo uma prova e a pessoa não tem a tranquilidade de fazer, ou fica com a atenção dispersa, sabe? Coloca atenção em tudo menos ali.
fica com aquela compulsão, com aquele mal-estar por não conseguir, e fica desviando a mente. A pessoa tem dificuldade de se concentrar, tem dificuldade de estar ali. E isso deveria ser, essa questão de você pôr ou tirar a atenção de algo, deveria ser de acordo com a sua vontade, não deveria? Já parou para pensar nisso? Antes de continuar, como a nossa live é 20h45, agora já passou das 20h45, desejo uma ótima noite para você que está participando. E eu desejo, na verdade nós aqui desejamos, inclusive a equipe deseja que você desfrute das informações desta e das outras lives. Por quê? Por que a gente quer que você desfrute das informações? Porque pessoas que têm conhecimento que realmente funcionam, têm melhores resultados na vida. Pessoas que têm melhores resultados na vida criam ambientes melhores. E isso reflete grandemente na sociedade. Então, quando eu falo desfrute da live, eu quero muito além do que talvez você imagine, mas que seja algo muito bom para você, bom para as pessoas à sua volta, bom para todos nós, tá? Então, desfrute realmente da informação com a intenção de como eu posso aplicar essa informação, certo? Se tiver perguntas, pode fazer aí nos comentários. Eu não tô com o celular aqui, mas eu tenho um amiguinho que me fala. Ela tem uma pergunta. Tá aqui o Walter, que ajuda sempre a gente, tá? Então, pode perguntar, de preferência que seja bem pertinente ao assunto, só porque a gente tem um tempo ali específico para fazer a live, tá bom? Mas, enfim, hoje o assunto é por que a mente de uma pessoa fica aprisionada. Você já teve a mente aprisionada? Já ficou preso numa ideia e não conseguiu tirar a atenção dessa ideia? Sabe? Aquela coisa que é difícil você ali ficar confortável fazendo o que você está fazendo? Já ficou esperando a resposta de alguém, de uma empresa, de um namorado, de uma namorada, esposo, ou qualquer outra pessoa? Já parou para perceber quais são os malefícios, quais são os problemas que isso causa quando você fica com a mente presa? Pois é. Se não parou para pôr atenção, não considere que isso é uma coisa normal. Ah, é assim mesmo a vida. Gente, é assim mesmo a vida de uma mente aprisionada. É legal para você. Você acorda, muitas vezes, muitos de vocês acordam, se cuidam, vão trabalhar, lê um bom livro, faz coisas para melhorar e ainda assim tem uma mente presa. Isso realmente é normal. O certo não seria você ter uma mente mais livre? Você ter a capacidade de pôr a atenção ou tirar a atenção do que você quiser, conforme a necessidade? Exemplo, precisa aprender a dirigir, você tem que focar, tem que perceber o trânsito. Ah, precisa dar uma relaxada, não vou pagar minha fatura dia... Minha fatura vence dia 10 de abril, hoje é dia, março, dia 20 de março, eu tô lá com aquela tensão, o que eu faço, Preciso até estar com a mente relaxada, curtir a praia, mas não, eu tô presa. A minha mente está presa nas contas. Isso é normal mesmo? Pode até ser comum, né? É hábito. Mas normal não é. Se você conhece como a mente funciona, é muito mais fácil de você resolver lidar com coisas desse tipo. Né, Diego? É verdade. Ficar com a mente aprisionada parece uma coisa assim maluca. Porque a pessoa fica completamente louca. Ela fica com aquela ideia fixa e nada tira. Enquanto a pessoa não obtém a resposta. Eu tenho uma situação que chega a ser engraçada, mas é uma situação real que pode acontecer com qualquer pessoa. Hoje em dia o celular localiza qualquer pessoa em qualquer lugar e isso dá uma estabilidade. Eu estou aqui, eu vou chegar daqui a pouco. Mas às vezes o celular se torna um tormento para a pessoa, como no caso desse rapaz. Ele conheceu uma menina e marcaram de encontrar numa estação do metrô. Ele mandou uma mensagem para ela. Falou, já estou aqui na estação. Ela entrou pegou a mensagem, viu e não fez nada, não respondeu para ele aonde está, o que estava fazendo. Entrou dentro do metrô e o metrô deu um pane lá, ficou parado acho que mais de 1 hora. Esse rapaz lá do outro lado da estação ficou praticamente enlouquecido. Ele começou a pensar que ela estava com outro cara, que ela estava traindo, que ela tinha mentido, Olha, ele pensou coisas assim horríveis a respeito dela. Mas mesmo assim, ele ficou ali. Ele foi pago para ver a hora que ela vai chegar.
Aí, depois de uma hora e meia, ela chegou. No que ela subiu a escada rolante, esse cara já foi para cima, falando coisas que ela nunca imaginou ouvir. Foi uma situação muito desagradável. E ela não podia abrir a boca, porque ele foi com tudo. Depois que fala tudo que tem que falar, né? Você solta os cachorros, aí acalmou. Aí ele falou, mas você sabe o que aconteceu comigo? Ele falou, não, mas eu imagino. Você imagina o quê? Que você fez isso. Ela falou, olha, o metrô paralisou, eu fiquei 1 hora lá dentro. Foi a coisa mais horrível. Ele falou, poxa vida, se eu soubesse, eu não tinha feito isso, porque você não merecia. Aí ele tentou se desculpar, né? Porque é um mico que ele pagou. Só que daí ela não quis saber mais dele. Ela falou, você não passa por um ignorante, um cara grosseiro, e eu não quero nada com você. Aí ele chorou, brigou e tal. Aí ele veio aqui falar comigo. Aí eu falei assim, mas o que aconteceu? Ele falou, sabe o que acontece? Eu esperava que ela chegasse no horário certo. Mas como ela não chegou, na minha mente começou a vir uns pensamentos. Ele falou que achou que ele estava até meio louco. Que ela estava traindo, que ela não gostava dele, por isso. Eu falei, mas você já teve situações anteriores que alguém te traiu? Ele falou, já. Ele falou, não é a primeira mulher que me trai, então ela seria mais uma. Ele falou, agora ela não me quer mais, eu não sei o que eu faço, eu não sei lidar com isso. Mas você vê, na realidade, ele tem uma ideia fixa de que se uma pessoa atrasou, já está traindo. É um sofrimento para ele. Uhum. E é um sofrimento para outra pessoa que escuta uma coisa que não tem nada a ver com ela, mas, como a Luciana falou, o aprisionamento, você fica com aquilo, a ideia na mente, você não consegue pensar em outra coisa, só naquilo que você acha que está acontecendo. Exato, fica com uma ideia fixa num assunto. Ai, que susto. Fica com uma ideia fixa num assunto. Então, o que é muito importante você saber? Você vai entender muito do comportamento humano se você compreende o que é a mente humana. No livro, o Dianética, o poder da mente sobre o corpo, não tenho ele aqui na mão agora. Mas nas lives anteriores, muitas vezes, eu mostrei, tem aí outro? Tem ele, sim. Não. Assim, Então, teria que ser o outro. Teria que ser a imagem, vou mostrar. Pode deixar. Dianética, o poder da mente sobre o corpo. Esse é um manual completo da mente humana. O Dianética, o poder da mente sobre o corpo. E aí o que acontece com esse material? O que tem nele? Ele mostra as duas partes da mente. Mente analítica e a mente reativa, que muitos de vocês que acompanham a live estão carecas de saber. Porém, é mais do que saber, é ver como que essa informação vai ser útil na vida. O que você pode fazer para que isso se torne, a compreensão e aplicação seja convertida num resultado positivo na sua vida. Então, pensa, quando você olha os livros de Janet Scientology, tem esse ponto de vista. Como eu posso usar isso? E nesse livro de Dianética, ele mostra a mente analítica é a mente que analisa, que resolve problemas. Todo mundo tem uma mente analítica. Se não está resolvendo problema, o que está faltando? Informação correta, certo? Porque você só vai resolver uma informação, uma área da mente, se você tiver a informação adequada. Não tem. Igual se pedirem agora para eu pilotar um helicóptero, nesse momento eu não tenho essa informação. Eu não sei como fazer isso agora. Então, não tem isso na minha mente analítica. Então, eu vou sair daqui agora pilotando. A mente reativa já é uma mente que faz você fazer ou dizer coisas que você não queria. Sabe? Você quando vê, assim, já soltou os cachorros, depois fala, nossa, por que eu fiz isso? Igual no caso desse rapaz. Entende? Então, de repente, ele ligou a mente reativa dele aí. Certo? Por quê? Porque ele reagiu. A mente reativa é uma mente fisioanimal. Ela faz você ter impulsos, estímulos que fazem você ter uma reação. Agora, o que isso tem a ver com aprisionamento? Tudo. Porque onde começa a sua inabilidade para lidar com a vida? Começa aqui. Não é aqui, simbolicamente, né? Mas é na mente, né? Então, se você tem dificuldade de dirigir, onde começa isso? Na sua mente, não é? Tem dificuldade de fazer dinheiro, onde começa isso? É na sua mente. Por que tem pessoas que têm resultados melhores do que você e faz menos às vezes? Já parou para observar?
E tem pessoas que você pode considerar que tá pior. Mas tudo começa na mente. Não tem como ser diferente disso. Eu gostaria de falar outra coisa. Mas, exemplo, se você pedir pra mim agora, toca num livro. Na minha mente, eu tenho que ter o arquivo, o que é um livro. O que é um livro, o que é tocar. Então, eu tenho essa gravação. Então, eu posso pegar um livro e tocar no livro. Entende? Então, qualquer ação que eu tenho aqui, nesse universo aqui, começa na minha mente. Agora, imagina uma mente aprisionada. Quais são as consequências de uma mente aprisionada? Uma incapacidade de lidar com qualquer tipo de assunto. Tem gente que tem medo de falar em público, ou de fazer um vídeo. Quantas pessoas eu ouvi falar, veio aqui e disse, né? Nessa pandemia que precisou ter mais habilidade para lidar com as mídias sociais, ou para lidar com a própria a tecnologia do celular, usar o celular, postar foto, coisas assim. Teve muitas pessoas que não consigo ter dificuldade com isso, e a pessoa põe uma barreira ali. Ela põe aquilo como tipo, a partir daqui eu não consigo mais. Mas ela começou isso com a mente dela. Começa a pôr limites, né? Exatamente, exatamente E isso. na realidade, a pior prisão é a mental. Porque é só com conhecimento que você se liberta. Porque não adianta você falar para a pessoa, não pensa assim, a vida não é assim, todo mundo consegue, você também vai conseguir. Não resolve isso no blá blá blá. Infelizmente, não é assim que funciona. Realmente necessita. O conhecimento facilita a vida. Ter uma outra historinha. Pode contar. Tem uma outra situação que também envolve o celular. Casada, tal, ela estava fazendo almoço, mandou uma mensagem para o marido: pode vir almoçar em casa, que meio-dia vai estar pronto o almoço. Mandou a mensagem, daqui a pouco, deu meio-dia, deu meio-dia e meio, 1h, nada do marido chegar. Eles já tinham combinado que iam almoçar junto. Então ela estava ali, de repente ela começou ficando nervosa, mandava mensagem para ele, nada de responder. Sem sinal, ligava, ele não atendia, ela já começou, a mente reativa dela, e o aprisionamento já começou a funcionar ali na mente dela. Começou a achar que ele estava com outra, que ele não gostava mais dela, que ela estava sendo boba dele, onde já se viu fazer um almoço bonito para ele, ele deve ter ido almoçar com outra pessoa. Quando ele chegou, acho que foi 1h30 da tarde. Quando ele chegou, olha, ele nem bem entrou, já catou o prato de comida, mas jogou nele de uma forma. Ele falou: você é louca, o que está acontecendo? Ela falou: você está pensando que eu sou tonta? Eu não sou empregada sua, você está pensando que eu sou boba? Eu estou aqui, fiz um almoço e você com outra. Ele falou: pelo amor de Deus, eu estava trabalhando, meu celular deu pane nele, não funciona, eu vou ter que comprar outro. Aí ela começou a chorar, porque uma que ela já tinha feito um barraco, né? Outra que tinha quebrado o prato de comida na cara dele, de tanta raiva que ela ficou. E depois ele falou: olha, o negócio é o seguinte, não é a primeira vez que você faz isso, eu já estou de saco cheio, porque você é louca, falou para ela. Falou: quer saber? Cada um pro seu canto, eu não quero saber de você. Até hoje aquilo está aqui nela, mal resolvido, ela sofre. Ela lembra dele, ela falou: olha, realmente ele estava trabalhando, ele era trabalhador, mas ela falou: olha, foi 5 minutos e acabou minha vida. 5 minutos, hein? Então, por causa de uma ideia fixa, de uma mente aprisionada. Porque na realidade a mente ativa é a mente de 5 minutos. É 5 minutos para você fazer uma besteira. Só que depois depois que você faz, aí você vai analisar, né? Depois você fala: nossa, não tinha nada a ver, não devia ter feito isso. Só que quando você vai pedir desculpa, tem hora que dá, né? Mas tem hora que o cara fala: ah, não, chega, você é doida. E hoje, até hoje eu acho que ela paga, como diz, paga um pau pra ele, mas ele não quer mais saber. Eu falo: você tá doida, essa mulher é doida, ela não tem controle. Então, quando você cai nessa área do aprisionamento mentativo, você passa por doido. E doido ninguém quer, né? Exatamente. Tem várias formas de manifestar essa coisa da ideia fixa, do aprisionamento. Mas, por incrível que pareça, você já pode detectar, ou seja, já pode perceber uma coisa que aciona a sua mente reativa. E está ligado a esse assunto aqui, ó. Comunicação. O que tem a ver, né? Muita gente fala: o que tem a ver? Gente, comunicação tem tudo a ver com a mente. Tem tudo a ver com a mente. Até porque, quando você comunica,
Você está trocando uma ideia. Eu te passo uma ideia, eu recebo uma ideia. Eu recebo a sua atenção, o seu ok, alguma coisa, uma troca, certo? Quando a comunicação tem certos... como que eu posso dizer? Ela tem lei, tem uma fórmula específica. É muito assunto para uma live falar da fórmula da comunicação. Tanto que a gente no dia 1º vai dar um curso sobre sucesso através da comunicação por causa disso. Não é uma live de menos de meia hora que eu vou explicar tudo, mas eu tenho uma dica muito fantástica sobre a fórmula da comunicação. Semana passada eu tinha falado sobre estar aí, né? Estar em tempo presente. Porque como você comunica se você não está aí? Eu não estou aqui. Imagina que eu estou preocupada, que a minha filha bebezinha ficou, não sei com quem ela ficou, eu estou aqui fazendo a live. De repente eu posso ficar parcialmente aqui. Estou aqui, mas estou preocupada com o horário. Estou aqui, mas meu Deus do céu, será que minha filha... Eu estou com a atenção em outro lugar. Então a comunicação não flui tão bem quando você não está aí. Seja para você passar uma comunicação, passar uma ideia, ou para você receber uma ideia. Certo? Tem sentido o que eu estou falando? Analisa aí. Essas informações onde tem? Tem vários materiais. Esse daqui, por exemplo, Dianética 55. Por quê? 55 porque ele foi feito em 1955. Ele é um manual completo da comunicação. Esse livro é um manual completo da comunicação. E é o assunto Dianética, Dianética 55, certo? Então, ele mostra muito isso sobre a mente aprisionada e sobre a fórmula da comunicação, entre outras coisas. Sobre liberdades, como você usar mais sua liberdade, mas enfim. O que eu quero te falar? Como a sua comunicação depende do seu estado mental, qual é o nível de comunicação que você vai ter se a sua mente está perturbada? Se você está com a mente aprisionada. Imagina um filho, uma criancinha de 6 aninhos que chega feliz da escola e o pai está super preocupado em pagar conta e ter que trabalhar. Ele trabalha no office, ele trabalha comigo. E a criança querendo atenção e ele está super preocupado. Acaba que ele não vai ter uma comunicação fluida com a criança, porque ele está com a atenção fixa em coisas que ele tem que resolver, porque a vida de adulto tem dessas, né? E aí, de repente, quando ele decide se comunicar com essa criança, que já não é mais uma criança adolescente, esse adolescente já não quer mais ideia, entende? Então, aí tem todo um problema. Tudo começou na mente. A pessoa achou que era impossível se comunicar com a família porque estava trabalhando. E ela ficou aprisionada, não trabalha. Entende? E ali também, este ser achou que era impossível. Começou a ter ideia, com os meus pais não rola. E começou a trocar ideia de fora com os amigos, e a gente que dá uns baratinhos para a pessoa ficar melhor, e beleza, e vira essa coisa, né, essa bagunça que muitas famílias passam. Tudo isso tem a ver com a mente, com o estado mental. Começou em um ponto, que a pessoa achou que era normal, e foi rolando, virou uma bola de neve, e a vida chegou num ponto confuso, muitas perdas foram envolvidas, porque às vezes a pessoa perde um filho para nunca mais ter. Eu não falo nem de morte, falo da pessoa mesmo. Muitas vezes acontece isso, ou o marido, no caso da moça aí, que perdeu o marido, o namorado, sei lá o que era, porque ficou com uma ideia presa por um tempo ali e não soube resolver. Isso tem a ver com a comunicação. Por quê? Como que ela comunicou que ela não gostou da ausência dele? Tacando o prato, quebrando nele. Essa foi a forma dela. Ou seja, percebeu que estremeceu a mente dela. Mas por quê? Isso começou com a comunicação. Olha o que ele diz aqui no livro. Página 96, certo? Livro Dianética 55, o manual completo da comunicação. O que o Hubbard diz aqui? Bom, a anatomia do aprisionamento é interessante. A anatomia é o quê? As partes, né, do aprisionamento. Como que o aprisionamento funciona? Você fala, a anatomia do aprisionamento é interessante. Foi feita uma grande quantidade de experiências para determinar o que resultava em aprisionamento. E foi descoberto que a resposta para todo esse problema era a comunicação de 2 vias. O que é a comunicação de 2 vias? Agora eu vou falar. Comunicação respeita um ciclo. Comunicação de uma via só. Vou fazer uma pergunta aqui para mim. Diga, você está bem? Sim, que bom. Comunicação de uma via só. Perguntei, eu fui causa aqui, né? Diga, você está bem? Sim. Ok, fechei o ciclo. Certo? Um começo, um meio, um fim. Comunicação segue essa lei. Se você acha normal não responder às pessoas, você está violando totalmente a fórmula da comunicação aí.
Porque tem que ter um começo, meio e fim. A vida é feita de começo, meio e fim. Dia começa a tal hora, continua e termina aí um período. À noite, qualquer coisa respeita um ciclo de começo, meio e fim. Tudo na vida é assim. Você vai num determinado lugar, você vai para o seu trabalho, você sai de casa, passa pelo caminho e chega no trabalho. Quando não é assim, você não tem rumo. E a vida tem rumo, tem um ciclo. E isso é tão simples que dói. Quando você viola esse ciclo, é um problema. Agora vamos ver o que é comunicação de duas vias, certo? Fez de uma via. Agora a diva também vai originar. Quando ela me responder que tá tudo aqui sim, tá bem, ela pode me fazer uma pergunta. Tipo, e você? Não sei. Então vamos lá. Diva, você tá bem? Eu tô bem, e você? Ai, que bom que você tá bem. Ai, eu tô, menina. Tem umas coisas que tem que resolver. Quebrou minha unha ontem, né? Então, sabe como é? E aí? Pode seguir. Eu origino a comunicação. Ela responde. Eu mostro que eu escutei. Ah, é sério. E depois eu origino. Ah, menininha, aquele dia lá. E assim vai. Certo? Mas a gente vai respeitando os ciclos aí. Entende a comunicação de duas vias? Primeiro eu sou uma via, origino, respondo, blá blá blá. Depois ela é outra via, origina e assim vai. E aqui diz o seguinte, vou continuar. Foi feita uma grande quantidade de experiência para determinar o que resultava em aprisionamento. E foi descoberto que a resposta para todo esse problema era a comunicação de duas vias. Ou seja, a comunicação de duas vias está conectada a aprisionamento. As leis por detrás disso são que o aprisionamento, vou repetir, a fixação só ocorre na presença de comunicação de uma via só. Comunicação de uma via só. Nesse caso, a mulher lá no telefone. Manda mensagem, ela chama, liga, não sei o que ela fez. Enfim, tentou comunicar, comunicação de uma via só. Não teve resposta. A pessoa começa a ficar com a ideia fixa. Porque ela não tem uma resposta. Isso acontece em várias situações, até religiosa, a pessoa faz uma pergunta para Deus e não tem, aí acontece uma catástrofe na família. E aí ela fala, será que Deus existe? Será que não? Não é um assunto da hora, mas o que eu quero te dizer, se a pessoa ela não recebe, ela sente pelo menos que não recebe comunicação, se bem que tem um ciclo, né, de começo, meio e fim, ela tem essa ideia aprisionada, porque ela não tem resposta. Entende? Comunicação de uma via só. Ela pergunta ali, não tem resposta. Ela pergunta ali, não tem resposta. Ela pergunta ali, não tem resposta. Ela pergunta ali. E aí a mente fica assim. Por quê? A mente vai trabalhando porque não tem fim nesse ciclo. Eu faço uma pergunta, eu quero uma resposta. Ponto. Ah, Dianética existe no Brasil? Existe. Tem ali no Europeu. Acabou. Certo? Certo. Sim. A Dianética existe no Brasil? Entende? Tipo, não tem uma resposta. A pessoa pode pensar o que ela quiser a partir dali. Ai, não sei, tem um mistério. Ai, não sei. Entende? Ela começa a vagar na mente. E muitas vezes até aceitar a resposta que não tem nada a ver. Entende? Outras coisas. Por quê? Porque não teve resposta. Porque a fixação só ocorre na presença da comunicação de uma via só. Outra parte aqui. Bem no final, na página 96 do livro Dianética 55, que é o manual da comunicação completa. Todo aprisionamento que existe é a espera da pessoa por uma resposta. Todo aprisionamento que existe é a espera da pessoa por uma resposta. Entende por que a mente fica aprisionada? Então, com certeza, você ou alguém que você conhece já passou pela experiência de ficar na expectativa de alguma coisa, da resposta de alguém. Vou pegar uma situação. Imagina que você se declarou para alguém. Isso acontece muito na adolescência. Você declarou para a pessoa, eu gosto de você, blá blá blá. E a pessoa, de repente, mandou alguma cartinha, alguma coisa, não sei. Hoje em dia é WhatsApp. E a pessoa não respondeu. E aí ela fica com atenção, esperando uma resposta. Será que achou? Será que a pessoa achou? Será que gostou de mim? Será que não gostou de mim? O que falou que a pessoa está pensando? E a pessoa fica com essa fome de resposta, sabe? Com a atenção presa ali, presa por tempos. Aí vem um cara, alguma pessoa, um amigo em comum e fala, aquela pessoa lá já tem 5 namorados, por exemplo. Você acredita, você não vai nem confirmar, só porque você não teve aquela resposta, você aceita qualquer resposta. Isso acontece em várias situações, acontece em empresa. Ah, a gente vai ligar pra você, a gente gostou de você. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana a pessoa me liga, nossa, será que foi porque eu falei que eu não tinha inglês? Será que é porque eles não querem? Aí a pessoa fica presa. Por quê? Porque ela não tem a resposta. Entende? E aqui diz que todo aprisionamento
pensamento que existe e a espera da pessoa por uma resposta. A pessoa não tem resposta, ela começa a ter essa necessidade. E por que isso? Porque não seguiu o ciclo da comunicação, no começo, meio e fim. Vou dar um exemplo aqui. Como é estranho uma comunicação incompleta. Diva, fala pra mim, inventa uma história bem fictícia, imaginando que você veio do interior pra cá hoje. Me explica como você veio para São Paulo hoje. O que aconteceu? Observe a minha reação. Olha, eu peguei um ônibus, quando eu cheguei na rodoviária, daí eu peguei o metrô. E do metrô eu vim aqui. Que barulho de moto. Perceberam? Eu não dei um ok para a comunicação dela, gente. Isso na vida é comum, mas não é normal. Então, no mínimo, eu deveria mexer a cabeça, mostrar que eu estou recebendo a comunicação. Porque houve um começo, eu ouvindo, e o fim ali, e termina. Quando essas leis são quebradas, você vai ter problemas com relação à sua mente, vai ficar fixa de alguma forma. Pode acontecer dela falar, nossa, que menina estranha. Pode acontecer coisas, ou ela se sentir mal quando está perto de mim. E ela achar que é uma energia ruim, que é um encosto, que é qualquer outra coisa, mas isso, tecnicamente falando, está ligado a não seguir um ciclo de comunicação. É simples que dói. Eu estou te falando uma parte muito minúscula, mas muito minúscula mesmo, do que vai ter no curso Sucesso através da comunicação no dia 1º de outubro. É um curso, tá? Como que vai ser isso? Para você saber, 10 horas da manhã, todo mundo aqui chega meia hora antes, né? Até às 13 horas vai ter uma teoria aí, uma demonstração dos exercícios e depois se prepara para que você use isso mesmo. Então vai ser um curso, vai de 20 a 40 horas, porque depende muito do aproveitamento da pessoa. E é prático, é o curso mais prático que a gente tem aqui em genética e, assim, sinceramente, é o curso que eu mais gosto, porque é prática. Comunicação é igual nadar, né? Imagina explicar para alguém como nada. Você vai pegar um braço, você vai ter que controlar. Comunicação é isso, você tem que fazer mesmo. Existe a teoria do assunto, dá para ter uma ideia, ajuda, mas nada como praticar. Praticar, praticar, praticar. O nome dos exercícios que você vai aprender são PRs, rotina de treinamento. Rotina de treinamento. Escuta de novo. Rotina de treinamento. Não é porque eu estou aqui e tenho um certo domínio do assunto que eu nunca mais preciso treinar. Todo tempo a gente tem que estar se aprimorando, treinando a comunicação, sempre, sempre, sempre. Porque a mente, ela capta todas as coisas em todos os momentos. Várias coisas acontecem. Então, se você não vigiar e não cuidar aí da sua mente, daqui a pouco isso está se manifestando, vai se manifestar de uma forma muito ruim na sua vida. Por quê? Porque tudo começa na mente. E você comunica o conteúdo da sua mente. Então, se você não controla a mente, você não controla a comunicação. Certo? Respondemos aí pra você por que uma pessoa fica aprisionada? Por causa do ciclo de comunicação que está incompleto. Página 96 do livro Genética 55, que é o Manual da Comunicação. E vai ter um curso, qualquer pessoa pode fazer, dia 1º de outubro. Então, se inscreva. O nosso WhatsApp é o 11 20 94 42 14. Diga que falava mais. Gostaria de falar que quem não se comunica, se estrumbica. Esse ditado todo mundo conhece. E é verdade. Uma pessoa que tem uma boa comunicação, como no caso que esse curso vai te dar, você acaba se destacando no emprego. Porque uma pessoa que sabe se comunicar, ela sabe conversar de uma maneira que ela é compreendida, ela entende as pessoas. E é agradável falar com uma pessoa que sabe se comunicar. Então, é muito importante se comunicar. Porque você vai ter um destaque, você vai ficar, como fala, em outro nível. Vale a pena participar desse curso e saber que comunicação é prática. Ninguém nasce falando, mas não sabe direito como agir no dia a dia. O benefício aí tem a ver com você aprender a fórmula e comunicar. Falar, até papagaio fala, né? Então, o ponto não é falar. Tem gente que fala, mas eu falo com todo mundo. Tá, você fala, mas você se comunica. Você faz a sua ideia realmente chegar. A pessoa fala com todo mundo e não consegue fazer com que um filho de 8 anos arrume o quarto. Algo tá errado na comunicação. A pessoa fala com todo mundo, mas tem dificuldade de ir bem numa entrevista de emprego.
A pessoa fala com todo mundo, mas tá totalmente perdida nas próprias ideias e acaba que não sabe nem onde coloca a chave, vai esquecendo das coisas. Essas coisas de concentrar tem a ver com comunicação. Comunicação vai muito além de falar. Comunicação tem a ver com percepção. Comunicação tem a ver com estar em tempo presente. Comunicação tem a ver com você fazer chegar a ideia do outro lado. E também ser capaz de perceber o outro lado. Imagina, eu tô com uma criança de 3 anos. Eu fazendo uma live dessa com uma criança de 3 anos. Óbvio que não vai comunicar com ela. Por quê? Qual é a realidade dessa criança? O que essa criança quer fazer? Para dar um exemplo. E assim acontece. Às vezes a pessoa vem aqui na Dianética e ela quer... Não é isso que ela quer resolver. Ou tá com atenção em outra coisa. Se eu sou capaz de perceber, eu posso comunicar. Falar, eu falo que a Dianética é muito boa, a Dianética é muito boa. E se ela vem só acompanhando uma amiga e ela tá tão bem no que ela tá fazendo e ela não quer saber disso? Entende? Então, se eu percebo a pessoa, é muito mais fácil eu entrar em comunicação com a pessoa. Falar, até papagaio fala. Então, o curso não se trata de falar. Se trata de foco, concentração, comunicação com a fórmula mesmo. A fórmula da comunicação mostra exatamente o que você faz para ter um bom resultado. E quando você não tem, você sabe, putz, essa parte da fórmula eu não usei. É simples assim. Não é que você vai sair daqui um Deus, uau, agora nunca mais vou ter problema. Não, mas se você tiver, fala, bicho, nessa parte aqui eu falei, e corrige rápido. Pelo menos você sabe, você pode dar um diagnóstico. Então isso é muito legal, muito legal. Eu sou muito suspeito lá, mas eu adoro esse curso de sucesso da comunicação. Ele realmente é muito bom, porque é prático. E é algo lógico. É algo que você olha e fala, meu, é exatamente assim. Tem alguma coisa pra falar, Walter? Não, aqui tá ok. Então tá, gente. Então, estamos terminando essa live. Lembra que toda terça, 20h45, tem live. Toda sexta tem os vídeos de Scientology no Dianética e Scientology no nosso Instagram. Site www.dianeticadobrasil.com.br/bio para encontrar nas vidas, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima semana.